Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou hoje aqui muito satisfeito em receber aqui no escritório do Grupo Index a Dayana. A Dayana é diretora da Alia, né? E a gente está aqui hoje para contar um pouquinho sobre a parceria entre o Grupo Index e a Alia. Então eu vou pedir para a Dayana se apresentar um pouquinho melhor e a gente começar um bate-papo para contar para vocês o que é essa parceria entre as duas empresas. Claro. Bom, primeiramente, obrigada aí, Marcelo, por estar me recebendo. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo super importante, ainda mais no contexto de COP, que nós estamos em semana de COP. Exato. Eu sou Dayana, sou uma das founders da Alia Eco, que é um sistema, é uma plataforma tecnológica que tem por objetivo trazer tecnologia para ajudar aí nessa transição para uma economia descarbonizada ou de baixo carbono, que hoje está aí no centro dos debates mais relevantes do mundo. Né? Legal. Eu acho que a gente podia começar, Dayana, falando sobre isso, né? Por que descarbonizar a economia? O que está acontecendo lá fora, né? Eu acho bacana a gente falar para o pessoal o que está acontecendo lá fora que faz sentido em ter empresas como as nossas, né, voltadas à descarbonização da economia. Eu queria também ouvir a tua opinião, mas nós estamos passando, acho que visivelmente, por momentos aí de catástrofes extremas. Relatório da ONU aí das mudanças climáticas, 10 dias, não, dia 4 agora, foi um pouquinho antes da COP. Já estou meio perdida, porque é tanta coisa acontecendo no mês de novembro que a gente está um pouco perdido. A gente já passou do ponto, 1,5 já não vamos atingir. Exato. Agora temos que começar a pensar como diminuir e ao mesmo tempo adaptar a nossa economia, a nossa realidade às mudanças climáticas. Então é algo que está na mesa e não é mais para o futuro. Está aqui, está agora. Nós estamos falando de trilhões de prejuízos ano. A gente acompanha a economia hoje, já custa trilhões de dólares por ano nessas questões climáticas. Então falar disso é um momento relevante até por uma questão de sobrevivência socioeconômica, de cidades, de economia, de modelos de produção. E aí começamos a falar, tudo passa por uma ideia de como é que eu estou na ordem do dia dentro, enquanto empreendimento, como é que eu estou contribuindo ou não contribuindo, seja para as emissões, seja para esse aquecimento global, ou seja para tentar reverter essa situação que a gente se colocou. E eu queria ouvir um pouquinho o que você pensa. Você pensa, Marcelo? Olha, Dayana, eu trabalho com isso há muito tempo. E eu já respondi durante muitas vezes a pergunta, mas espera aí, será que esse negócio é assim mesmo? E ontem até eu estava comentando contigo, né? Eu estava num evento aqui na Câmara Brasil-Alemanha falando sobre carbono, e eu comentei o seguinte, eu não discuto mais se existe ou não existe, porque isso já está provado cientificamente há muito tempo, A gente tem que discutir agora, como você falou muito bem, com base nos impactos socioeconômicos, né, ambientais, o que nós, homens, né, o que a sociedade humana vai fazer para viver nessa nova realidade, né, que vai ser mais de 1,5 grau, né, mais quente. Será que vale a pena a gente tentar reverter? Ou será que nós vamos ter que nos adaptarmos e garantir que a gente vai frear, né, esse carro que está indo em direção à parede, né? Eu gosto de fazer essa metáfora. Né? Como que nós vamos lidar com isso? Né? Eu acho que vale o contraponto, né? Sem ser de forma alguma cético, né? Não é isso, mas vale o contraponto de como que a gente vai se adaptar, né, ao invés de tentar combater. Né? Eu tenho visto isso bastante na sociedade, né? Pessoas esclarecidas, lúcidas falando isso, ok, não é ceticismo, mas talvez ao invés de ficar tentando mudar, pensar o que nós vamos fazer para garantir a nossa existência. Exatamente, e eu acho que essa é a palavra de ordem, né, da COP atual, é adaptação. Adaptação. Porque agora já não basta mais, vamos evitar, não, já está. Vamos falar, o leite já está derramado. Agora, como é que a gente vai fazer para tentar minimizar ali o prejuízo que está acontecendo e se adaptar a essa nova realidade de leite derramado? Então, acho que é um desafio grande que, na minha opinião, e eu queria também ouvir um pouquinho a tua, passa por a gente ter dados. Exato. No sentido de, eu não posso tomar nenhuma decisão de qual é a melhor estratégia, seja, e aí eu empresa, seja eu políticas públicas, sem eu ter dados. Senão, eu vou estar trabalhando num achismo que é contraproducente numa realidade que já está aí, né, de necessidade urgente de adaptação e de tentar refrear um pouco a velocidade para ter mais tempo de adaptação. Sim. Bem, tem uma máxima, né, que eu repito isso há muito tempo e ela vale
não só para negócio, mas vale para tudo na vida, né? Tudo que a gente faz precisa de um diagnóstico. Né? A gente não faz nada, a gente não gerencia nada que a gente não conhece. Claro. Né? Então, eu acho que nessa área climática, as empresas precisam entender primeiro, né, qual que é o grau dela, né, qual que é a culpa dela no cartório, o tamanho da culpa, né? Porque tem empresa que tem, pela sua própria característica industrial e econômica, ela tem um perfil mais baixo ou mais alto de emissão. Né? Tem alguns segmentos que têm perfis muito altos, né? Felizmente, o segmento o qual o Grupo Index trabalha são empresas que elas possivelmente, né, terão uma vantagem lá na frente. Por quê? Porque elas têm sim um perfil de emissão, mas muitas delas têm uma base florestal, né, que a gente ainda não sabe, pelas regras do jogo, como que ela vai ser contabilizada, mas provavelmente isso vai contar e vai ser um bônus ou uma compensação lá na frente. Sim. Por isso que é tão importante a gente medir. Com certeza. E aí nessa linha, Daiana, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo qual que é esse processo que essa medição, esse reporte vai se tornar obrigatório, mandatório dentro, né, do Sistema Brasileiro de Compensação de Emissões. Claro, a gente tem aí a lei hoje que já foi, né, já está em vigor, só que depende de uma regulamentação, trazer maiores detalhamentos para a aplicabilidade dela mesma, mas basicamente as diretrizes já estão setadas, né, que seria todos os empreendimentos, exceto o agro, e aí não é o agroindústria, o agro. O campo, pecuária, né? Eu falo a produção ali rural. A agroindústria está dentro da possibilidade de estar sujeito ao nosso sistema brasileiro de comércio de emissões, que esse é o nome bonitinho que está dando na lei. Então, basicamente, todo empreendimento que emita acima de 10 mil toneladas ano já terá de fazer o reporte obrigatório para a autoridade que vai ser definida como competente para receber estes reportes, essas informações. Se você emite acima de 25 mil, aí você vai estar numa outra categoria de obrigatoriedade, que é a obrigatoriedade de você vai ter uma cota máxima de emissões e você vai ter que cumpri-la sob pena de ter que adquirir no mercado para poder chegar no balanço que é a tua meta, né? Que é um pouco, a gente está um pouco olhando o mercado europeu, né? Então estamos trazendo um pouco, mimetizando para a realidade brasileira um pouco o que vem do mercado europeu. O que significa, quer dizer, que para você saber se você tá ou não tá dentro, você vai ter que medir. Exato. Para começo de conversa. Que é o que você falou, é o diagnóstico. Você poder entender dentro da realidade aí que está posta, quanto que você mide. Então, provavelmente, se você é uma empresa, uma indústria, principalmente siderúrgica, agro, né, indústrias, né, do mercado florestal, metalúrgicas, você provavelmente vai estar. Indústrias químicas, provavelmente você vai estar. Cimento, você provavelmente vai estar dentro aí da regulamentação que está chegando. Assim, estamos esperando. E é bem importante, eu tenho repetido bastante isso para o mercado. A gente tem visto o pessoal falar, mas agora nós vamos ter o mercado de créditos de carbono brasileiro. Ok, mas as empresas têm que lembrar que elas podem entrar nessa para pagar e não para receber. Exatamente, porque isso que é importante entender, porque quando a gente fala o mercado de carbono brasileiro, que é o futuro, né? Estamos falando do mercado regulado, estamos falando do voluntário que a gente já tem hoje. Mas esse regulado significa dizer que você vai ter uma cota você pode poluir até tanto. Se você não cumprir, você vai ter que adquirir créditos no mercado, esperando que alguém que tenha também essa cota, digamos, teve uma folguinha, ou seja, emitir menos para poder vender. Então, você pode ser uma empresa e vai ter que comprar. E alguns projetos que estão hoje considerados no mercado voluntário, se passar pela chancela do regulador, podem também estar ofertando esses créditos. Ou seja, e não vai ser no valor que a gente tem hoje de mercado voluntário, é muito mais caro. Sim. Então, vai custar caro você não realmente medir e não ter medidas que diminuem e que te façam você cumprir a tua cota. Se a gente usar o exemplo do mercado europeu, né, que é um mercado similar, né, de cap and trade, a gente tem aí preços, né, de crédito de carbono que estão na casa de 70, 80 dólares. Né? Enquanto o mercado voluntário, a gente fala de 10, de 5 a 10, vamos falar assim, em média. Né? É isso. Então, você está falando de um acréscimo de custo que vai ter que ser, de uma certa forma, olhado, que é um risco bastante significativo no incremento do teu custo de produção. Né? Sem dúvida. E nesse ponto, a
A gente aqui no Grupo Index, a gente trabalha, né, consultoria, sobretudo para o setor de base florestal, de uma forma bastante ampla. E a gente também sempre trabalhou o inventário de emissão de gás de efeito estufa. Para quem? Para empresas, né, que estão antevendo, né, essa necessidade por uma questão de compliance. Mesmo antes da lei brasileira, elas já estavam nessa por uma questão de compliance, uma questão de adotar práticas ESG. Né? Mas aí tem um porém curioso. A metodologia que todo mundo usa, né, Daiana, para fazer o inventário, todo mundo, ou 99,5% das empresas, né, é a metodologia baseada no GHG Protocol, né, é um programa mundial, né, e fazer inventário é algo extremamente simples, o conceito, né? Você precisa calcular as emissões e isso você calcula de uma forma bastante simples usando a planilha do GHG Protocol. Simples, na teoria. Simples, pero no mucho. Pero no mucho, exatamente, na teoria. Agora, quando você pega uma empresa que tem várias unidades, né? Você pega uma empresa que tem vários processos industriais, a gente pega uma empresa que tem muito deslocamento de funcionário, de colaborador, de diretoria, você contabilizar isso se torna algo bastante complicado. Né? E isso estava demandando aqui no grupo, né, muitas e muitas horas de nossos colaboradores para entregar, né, um trabalho confiável e de qualidade até nós conhecermos, né, a plataforma da Lia, que eu queria agora que você contasse um pouquinho para nós, Daiana. E foi justamente olhando para isso, tá, Marcelo, que a gente começou estruturamos a plataforma. Porque quando a gente fala de inventário hoje, como é que é feito? É o olhar para trás, é um retrovisor, né? Então você aplica a metodologia do GHG Protocol, que foi adaptado, né? Quando a gente fala Brasil, adaptado pela Fundação Getúlio Vargas, né, pela FGV, para os parâmetros brasileiros, mas basicamente você vai ter que buscar todos os dados do ano anterior para poder agora entender quanto que no ano passado você emitiu, né, de gás de efeito estufa equivalente. É isso o trabalho. E aí você tem a planilha, que é gratuita, só que é uma planilha. Planilha, basicamente, uma planilha de Excel. Então, quando você entende que o trabalho, primeiro, não é só as tuas horas, é a hora do teu cliente, que ele vai ter que deslocar ou alocar quantas pessoas da equipe dele para fazer o levantamento, para poder te mandar no padrão que você precisa, porque são algumas informações que você precisa e você, para facilitar o trabalho aqui também de manual, de certa maneira, você manda para eles poderem preencher, né, porque é parte do trabalho sério que vocês fazem. Eu acho que por isso é muito importante falar, a gente está muito feliz de estar com essa parceria, porque vocês são pessoas aí reconhecidamente no mercado super... né, assim, como eu poderia dizer, super credenciados, são os melhores, se não o maior grupo hoje nesse setor no Brasil. Então, é feito dessa forma. Então, quantas horas você demora para fazer isso? E olhando para algo que já passou. Já passou. Né? Então, a nossa plataforma, ela vem com o objetivo de facilitar a jornada tanto sua quanto do seu cliente. E pensando em gestão, e não mais inventário. Porque não adianta eu ficar olhando o que já passou, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo hoje, nesse mês. Então, a plataforma ela vem para facilitar esse quebra-cabeças, seja, a gente tem 4 formas de importação e de input de dados para poder facilitar a jornada do cliente, a de vocês, e colocando onde vocês têm que ser colocados, que é o quê? Na consultoria, em como nós vamos estabelecer estratégias, qual é o melhor caminho para o meu cliente, e deixar toda essa parte de dados e manual com a gente, seja importando, fazendo uma API com o sistema do cliente de vocês, seja puxando os relatórios que venham dos sistemas do cliente de vocês, e importando isso para nossa plataforma, e a gente tem 2 formas de fazer importação, seja a gente tendo uma eficiência aí de você, quando tem cases, cenários em que você tem pessoas ao longo de vários pontos da tua cadeia para imputar dados, ou a gente consegue, sem ter que entrar no sistema, a pessoa receber links para poder imputar as informações, isso automaticamente vem para o sistema, ou até o manual, porque às vezes você tem um dado, um ano não tem sentido ter uma engenharia dessa. Então, são 4 formas que a gente trabalha para poder facilitar isso e a gente poder começar a pensar numa gestão à vista das emissões e vocês poderem estar acompanhando a jornada do cliente de vocês. Você sabe que foi isso que mais chamou a atenção quando a gente conheceu a plataforma, que a gente pode oferecer agora para os clientes do Grupo Index,
não é mais olhar o passado, né? Diagnosticar o passado já não adianta nada, né? O passado já está lá atrás. Exato. Então a ideia é realmente, a gente não vai mais fazer inventário de emissão, a gente vai fazer gestão, né? E gestão à vista das emissões. Por quê? Porque a empresa vai poder mês a mês ou até semana a semana, né? Dia a dia, porque não lançar, né? As suas emissões diretamente no sistema. Né? E vai chegar lá na metade do ano, não precisa chegar no final do ano para conhecer seu perfil. Ela vai chegar na metade do ano e já pode entender o que está acontecendo em relação aos anos anteriores, né? Sim, exato. E tomar as ações necessárias, né? Que aí é o olhar de vocês enquanto consultores e experts olhando, olha, nós temos essa tendência, temos esse perfil, temos essas, 80-20 que a gente fala, né? Então aqui, essas são as principais fontes de vocês. E você comparando, você pode fazer cenários. No cenários você pode estar acompanhando no sistema se o que foi previsto de fato está realmente se concretizando aqui mês a mês. Ter tempo de readequar, porque num mercado regulado, o tempo é primordial para saber se você vai ter que ter um desembolso no final do ano para adquirir os créditos para poder estar na tua cota ou não. Ou você vai ser superavitário, você já pode até pensar em uma forma de novo rendimento para a tua empresa. Porque você tomou as medidas ao longo do ano, mês a mês, e você consegue ter uma previsibilidade maior do que está acontecendo. Então, e outro ponto que a gente ficou bastante feliz de encontrar e fazer essa parceria é que a gente tem aqui dentro do Grupo Inix, a gente persegue tecnologia, porque a gente sabe que se a gente não trouxer tecnologia para a consultoria não vai durar muito tempo. Né? A gente não pode mais ser consultor de planilha, né? Daí a gente precisa olhar. E nesse sentido, a plataforma ali, ela usa inteligência artificial na coleta de dados? Como que é isso? Sim. Hoje a gente usa para essa parte da leitura dos scripts e a gente está avançando em novos módulos, né? Eu falo que a gente tem que entender, e vocês sabem muito bem, porque vocês trabalham com tecnologia, está no DNA de vocês, e também na forma como vocês têm valores parecidos com os nossos, que o mercado, ele está sendo ainda construído, e ele é muito dinâmico, e vai ser muito dinâmico. O que quer dizer que a nossa infraestrutura tecnológica, ela foi construída a gente fala que a gente trabalha com microserviços, então a gente tem a possibilidade de ter uma adaptabilidade de metodologias que venham surgir, ou adaptar as metodologias que às vezes vocês já estão trazendo, alguns casos em que a gente precisa olhar para nichos específicos e adaptar a metodologia que se tem para esses nichos, então a gente tem como fazer isso, e também criar novos módulos que sejam aderentes à necessidade do mercado. Então, a gente já está olhando para módulos de a gente poder usar IA para poder, junto com vocês, e vocês também estão, né? A gente poder identificar os pontos potenciais de descarbonizações, ou como isso pode ser feito. IA para ajudar também na parte, isso já estamos começando a estudar um módulo de reporte aí do IFRS 1 e S2, que é importante. Então, eu acho que eu falo que hoje IA, tecnologia, né, blockchain, que a gente também tem, o uso dela, entre outras tecnologias, ela não tem mais como a gente voltar para trás, entender como ela pode ajudar o nosso trabalho. E a gente está olhando para isso sim, Marcelo, junto com vocês. Bacana. Outra coisa importante que você mencionou, e justamente eu queria entrar nesse assunto. Além da lei nacional, né, que foi... começou a ser válida no ano passado, 2024, quais outros regulamentos existem que fazem sentido a gente pensar em entender perfil de emissões das empresas? Claro. A gente está tendo alguns avanços aí estaduais nas leis de licenciamento ambiental, eu acho que você sabe até melhor do que eu, e até queria depois ouvir o que você na tua prática tem visto para o setor aí, agroflorestal, né? Então, tem alguns casos de licenciamentos ambientais estaduais em que já está sendo obrigatório. Em alguns estados já está tendo a obrigatoriedade de reportes e alguns nichos né, de industriais. Então, se você vê Rio de Janeiro, São Paulo, com algumas obrigatoriedades. Você vê mercado de capitais, CVM, Banco Central, trazendo inúmeras regras, né, normativas de você começar a computar e reportar riscos, reportar esses FR1, S1, S2 que veio, né, na regulamentação do CVM 193. Então, a gente começa a ver um movimento forte em alguns estados e no mercado financeiro bastante significativo, além da pressão do mercado.
Né? Então, hoje, quando nós pensamos no comércio internacional, quando você tem que ir para fora, já tem a pressão no mercado e as regulações estrangeiras. Aí você pode estar pensando, a União Europeia é o nosso benchmark hoje, que tem uma regulamentação que exige dos exportadores, e seja de qualquer lugar, né, que tem o CBAM, que você reporte quanto que você, aquele produto que está ingressando na União Europeia, tem de carbono, né, e foi pago quanto que foi. Se não foi, vai ter que pagar lá na Europa. E não vai ser em real, vai ser em euro, né? E eu sei que você está muito, né, na Europa a trabalho, e aí é uma curiosidade minha, até para esclarecer um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Existem, assim, alguns rumores de mercado, a gente sempre vê isso, que essa questão de ESG é um voo de galinha, e isso já, o mercado financeiro já não está olhando isso. É verdade? Olha, eu considero que não, tá? Porque a gente entende que, às vezes, expressões, né, políticas e de players relevantes do mercado podem, de certa forma, trazer impactos na tendência, mas a tendência está aí. E eu posso falar porque eu tenho colegas aí que estão, né, que trabalham, né, em CVM, e a gente troca muito ideias, inclusive está num evento fora, e você vê lá em Singapura, já está debatendo, em 2000, fala, isso foi uma frase, tá? De uma das apresentações, 2030, não há mais como nenhuma empresa e nenhum setor que está ligado ao mercado de capitais pensar no seu negócio sem mapear o risco de ambiental, né, e ESG de uma forma mais ampla, de governança. A gente viu governança aí acabando com algumas empresas recentemente, né? Não preciso falar mais nada. Então, isso não é algo que volta. Eventualmente temos velocidades por outras questões maiores, mas não acho que seja um retorno possível. E aí, quando você olha em várias tendências por aí no mundo, essa é a minha opinião, não sei o que você pensa, Marcelo, gostaria de ouvir, se você também... Acho que sim, né? Eu acho que sim, sabe? E assim, vamos falando bem claro, né? A gente hoje tem uma situação, e as pessoas me perguntam mais sobre isso, que é a posição dos Estados Unidos, né? A grande economia mundial, que hoje, na gestão atual, é contrária a tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas eu interpreto da seguinte forma. Primeiro, que os Estados Unidos nunca esteve 100% envolvido nisso. Até em gestões passadas, né, contrárias à linha da atual gestão do Donald Trump, falava que estava, mas não estava. Né? E eu acho, assim, é lógico que os Estados Unidos não está, torna tudo mais difícil, mais lento, né? Sim. Mas a coisa está muito longe, como você falou, está muito evoluída para voltar para trás. Sim, e é uma necessidade hoje. E não é porque... E a gente tem que entender que isso tem impactos econômicos relevantes e cada vez maiores. Então, hoje, a gente eu fiz uma apresentação esse ano no Blockchain Rio, em que eu fui falar justamente com key speakers sobre blockchain, sustentabilidade. Então, eu estava olhando, nós estamos falando de ordem de centenas, acho que quase centenas de trilhões anos já de prejuízos do aquecimento global. Isso só vai piorar. Sim. Então, entender, e mais do que isso, não é só prejuízo. Quando a gente vê alguns estudos que começam a tentar entender o impacto positivo de você estar também investindo em iniciativas, a tua empresa se adaptando a isso, você vê um ganho a longo prazo, a médio e longo prazo, econômico em relação a empresas que não estão olhando para isso. Sem dúvida. Então, quando a gente começa a entender que não é apenas uma questão ambiental e de sobrevivência, mas isso também é econômico, a coisa começa a talvez virar. Eu acho que a gente está começando a olhar para isso e entender que não é apenas porque isso é importante, isso é bom enquanto valor, é ótimo, porque nós somos sociedade e nós temos que entender que outras gerações estão vindo. Mas é mais do que isso, já é econômico. Então, acho que começar a colocar isso como algo relevante, mensurável e trazer incentivos nesse sentido, inclusive de políticas públicas, eu acho que isso vai facilitar a adaptação para essa nova era. Eu entendo assim, talvez a gente está falando de ganhos reputacionais, por enquanto. Exato. A gente, logo dentro, né, do mercado brasileiro, a gente vai migrar para uma situação que não é mais reputação, é mandatório. Sim. Né, então tem que fazer. Mas eu acho que o componente econômico, como você falou, ele é muito forte. E isso que está mudando nos últimos anos. A gente está começando a sustentabilidade, ESG, gestão climática, não é mais um assunto só do Departamento de Meio Ambiente, já é um assunto do CFO da empresa.
E deve A gente está trazendo isso para a planilha. Sim, porque hoje aí falando de riscos climáticos, hoje com o aquecimento global, então muita coisa, e dependendo do setor, eu acho que o agro, florestal, acho que está percebendo isso, a mudança climática, ela traz influência em todo o teu processo produtivo. Sim. E se você não começar a mapear isso, isso pode trazer prejuízos, porque você está olhando para uma realidade que já não existe mais. Você está contando com uma sazonalidade climática que já não existe mais. Isso vai trazer impactos para o teu negócio. Sem dúvida. A gente também está olhando dentro desse processo de gestão de emissões, né? Se conectar também com empresas, e a gente tem isso aqui no grupo, que tem crédito de carbono à venda. Por quê? Porque a gente vai fazer toda a gestão tem por objetivo você conseguir controlar e reduzir aquilo que você pode, mas vai ter um salto lá no final. Né? E aí a gente pode usar projetos, né, de carbono, né, para compensar esse salto. E você trouxe muito bem para você poder fazer isso de forma... Porque hoje não basta você falar, você tem que provar. Eu acho que esse é o grande ponto. Dados e sistemas que sejam confiáveis, ele te traz a segurança no que você está ofertando. E todo projeto de carbono ele também precisa ter o quê? Mensuração de quanto emitiu e quanto eu estou deixando de emitir ou quanto eu estou capturando. Que passa por dados e monitoramento. O sistema dali é 100% auditável. É auditável. Então, a gente trabalhou com uma ideia de a gente ter trilhas auditáveis. Então, cada etapa você tem a origem, você tem postulagem de evidências, você tem toda a metodologia de cálculo. Então, um auditor consegue entrar na nossa tela específica para quem for chegar com o módulo auditor, poder abrir o cálculo, poder saber quais foram os algoritmos usados, qual a metodologia foi usada, ter acesso às evidências que lastrearam aquele lançamento. Então, a ideia é você realmente trazer uma camada de segurança para a auditoria e a blockchain que vem aí, né, com uma segunda camada, que é quando você fechou, né, aquele ano, porque a gente hoje fazemos gestão à vista, mas o relatório ele é anual, então uma vez que você fechou, igual o balanço, né? Por exemplo, fechou ali aquele ciclo, né? A gente usa o blockchain para poder trazer um carimbo comprovando que aqueles valores e aquele relatório não vai ser mudado dali para frente. Legal, isso foi outra coisa que nos chamou a atenção, né, da Lia, porque a gente, né, tava com essa dor, né, de tornar o nosso inventário de emissão de gás de efeito estufa mais tecnológico. E a gente tem outras iniciativas aqui dentro do grupo voltadas justamente a juntar a consultoria com blockchain. E quando a gente conheceu, né, a forma que a Lia faz, a gente pensou, poxa, tá aí, porque não existe outra iniciativa, até hoje a gente sabe, no mercado, né, que traga blockchain para inventários. Aqui realmente eu também não vi no Brasil ainda, até porque as pessoas falam, mas para quê? Falam, gente, para quê? Para trazer uma segunda camada de transparência. E eu queria agora ouvir você, Marcelo, quais são hoje, você está aí nessa transição, vocês têm esse olhar do que está acontecendo para o futuro, mas vocês têm esse histórico, né? Quais são as maiores dores hoje que vocês sentem que são tanto de vocês quanto dos clientes de vocês na hora de fazer inventário? Quais são as dores e assim, eventuais até resistências que se tem em relação a isso? Então, talvez a maior delas, Daiana, seja que as empresas que nós trabalhamos, elas são empresas que têm uma ramificação de atividades muito grande, que vai desde o campo, né, desde o tratorzinho lá no campo, né, que está levando muda, né, as máquinas de colheita, aí passa por beneficiamentos primários, secundários, e muitas vezes sai do Brasil, né, vai para outras unidades fora do Brasil. Então, toda essa cadeia, ela envolve muito processo, ela envolve muita gente e envolve muita emissão. E aí, para você monitorar isso, né, como você falou anteriormente, a gente precisa demandar muitas horas, primeiro, dos clientes, né, dos nossos clientes e nossas, né? Então, talvez a grande dor dos nossos clientes seja, cara, como é que eu faço isso de uma maneira mais otimizada, sem ter que ter uma equipe para isso, né? Porque as empresas não querem ter grandes equipes de meio ambiente, elas querem manter o foco no core business dela, né? Atender todas as normas, né? Fazer o que tem que ser feito, mas ela não quer gastar muitas horas com isso, né? Então eu acho sim que essa solução ela vem bem no sentido de atender essa dor, né? Por quê? Porque a gente consegue de uma forma muito mais otimizada, né? E automatizada, né?
resolver esse problema. Sim, sim. Eu falo, e eu acho que é esse o desafio. Esses dados estão esparsos, são vários players. Às vezes você não tem acesso lá né? Você sempre tem intermediários no meio para te trazer o dado que você precisa, e nessa intermediação pode acontecer muitos erros. Pode. Você acaba se perdendo. Você tem alguém digitando tem isso. Alguém digitando. Então, isso tudo acaba trazendo um diagnóstico até errado para a própria empresa. Fora o tempo, eu acho, tanto de vocês quanto deles. Isso é custo, né? Sim. Então, eu acho que tudo começa com o primeiro passo, que o primeiro passo é o diagnóstico. E se a gente pode, como vocês, com a expertise de vocês, e aliados aqui com a tecnologia que a gente está aí como auxiliando nesse processo, a jornada vai se tornar muito mais palatável. Eu falo, o primeiro ano sempre é mais difícil, porque é o momento que se organiza a casa e processos. Sem dúvida. Mas depois disso, vai ser... Vira automático. Automatizado. Legal. Pessoal, eu quero convidar vocês a ficarem ligados, né, nessa parceria que está nascendo aqui agora. A gente vai colocar muito conteúdo online nas redes para explicar detalhadamente, né, o que nós vamos fazer, né, o que nós vamos oferecer para os clientes do Grupo Index em parceria com a Lia, nessa plataforma, né, que alia, né, os nossos expertises, né, na área tecnológica, na área florestal, na área de gestão de emissão. E assim, eu acho que a mensagem final que eu gostaria de dar, antes de pedir para a Dayana fechar aqui também, é que a gente está pensando agora em gestão, né? A gente não quer mais olhar para trás, a gente quer uma ferramenta que permita a nossos clientes manterem uma gestão, como a Dayana falou, diária, né? E permita também ações, né, corretivas, mitigadoras, diárias também, não só lá no final do ano, olhando para trás e tentando resolver uma coisa que já fechou. Acho que é isso, né, Dayana? Essa mensagem, a gente está olhando e tentando trazer isso, é a gestão. Não se fala mais em inventário, tem que se falar em gestão. E é isso. Estamos aqui para prover isso e da forma mais facilitada possível para o nosso cliente. Joia. Dayana, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. E assim, pessoal, acompanhe as redes sociais, Instagram, LinkedIn, do grupo e da Lia. Que a gente vai estar postando muito mais conteúdo, né? Por quê? Porque a gente sabe que à medida que a lei for regulamentada, as empresas precisarão mais e mais, e a gente estará aqui para atendê-los. Exatamente. Um abraço. Obrigada, Marcelo. Obrigado.